Olá, mundo, tô de volta para continuar te ajudando a entender política internacional com a cultura pop. E hoje vamos falar do assunto do momento, isso mesmo, Round 6. E eu sei que você provavelmente não aguenta mais ouvir falar dela, afinal ela foi a série com a estreia mais bem sucedida da história da Netflix e todo mundo surfou nessa onda. Só que existe uma coisinha, um detalhe, um conceito muito importante que a gente aqui da Heavy não viu nenhum YouTube e nenhum TikTok abordar. Então hoje eu mesma vou falar sobre isso. E olha que esse conceito é primordial para você entender como funciona o cenário internacional e como os países funcionam. Ele está inclusive em vários outros filmes e séries famosíssimos. Então eu vou já aproveitar o embalo e falar sobre Jogos Vorazes e como o Batman Cavaleiro das Trevas também aborda esse conceito. Ele é tão importante que dá até para você ganhar uns Battle Royales e uns jogos de estratégia usando ele. Então fica aqui comigo para você entender como é que isso tudo funciona. E se você já quiser aproveitar e recomendar aquela série, o filme do momento, e quiser saber como isso se relaciona com a política internacional e ver a nossa análise, já deixa nos comentários ou na nossa DM lá no Instagram, no @heavy.inter. Se vocês estiveram no Twitter durante o lançamento de Round 6, vocês provavelmente viram muita gente comparando a série com Jogos Vorazes, Alice in Borderland e até mesmo com alguns jogos Battle Royale. E é verdade que esse estilo de narrativa não é novo de forma alguma, tá? Afinal, a gente tem nessa lista o clássico gore do terror que é Jogos Mortais. Nesse vídeo eu quero falar para vocês temas de política que são mais comuns em filmes e séries desse estilo. E para isso eu vou dividir a minha análise em duas partes. Para começar eu vou analisar os jogos em si e o que a gente pode tirar de política deles. E depois eu vou falar num nível mais macro, ou seja, temas da sociedade que ficam de pano de fundo para que a história faça sentido. Toda a minha vida acadêmica se resume em explicar como que os filmes são a melhor forma de entender a sociedade, e é isso que eu vou fazer de novo hoje. Vamos começar falando do livro que originou todo esse gênero. Ele inspirou Jogos Vorazes e vários outros jogos também desse estilo, então PUBG, Fortnite, Free Fire, Call of Duty, Apex. Basicamente todos esses jogos que tem o modo Battle Royale foi inspirado nesse livro. E esse livro se chama Battle Royale, né? O gênero com o nome do livro. Bem criativo, bem original, né? Tá assim, na cara. Mas então esse livro fez muito sucesso, fez um filme que foi produzido no Japão e ele estreou em mais de 22 países. Ele foi escrito pelo, não vou conseguir falar esse nome, então tá aí, e ele se passa em um Japão distópico do futuro. O filme foi lançado lá nos anos 2000 e retrata o Japão num futuro próximo em que os índices de violência e delinquência juvenil subiram num nível alarmante. E aí, para segurar a onda da galera, o governo decide pegar esses jovens e mandar para uma ilha deserta por 3 dias. E aí, nessa ilha rola uma competição em que só um pode sair vivo. Lembra muito, né, os jogos de Battle Royale, se você já jogou, e também lembra muito Uma Noite de Crime, né? Vamos lá, vamos... A galera tá doida, então vamos deixar todo mundo num canto e dizer assim, ó, tá de boa matar. Espero que depois disso vocês fiquem tranquilão. Daí eles são forçados a lutar até a morte e utilizar o que eles encontram pelo caminho. E eles usam um colar com uma bomba acoplada, então se eles tentarem fugir também explode e eles morrem. E aí à medida que o tempo passa e o número de pessoas vai diminuindo, começa a surgir zonas proibidas que são determinadas aleatoriamente e assim vai forçando as pessoas a se encontrarem, né, para lutar. E aí eles vão, né, se matando até o fim e até restar um. Mas vamos para o primeiro nível da análise. Para início de conversa, eu já quero te contar que esse estilo de filme é um prato cheio para quem gosta de ciência política e relações internacionais. Porque de forma bem simplista, ele consegue mostrar para você a influência de hobbies, né, na nossa vida e também como a gente adora uma violência. E segundo Robinho, se não tiver um Estado forte controlando todo mundo e botando ordem nessa bagunça, todo mundo vai se matar mesmo. E eu poderia passar horas aqui falando para vocês como esse estilo de filme ajuda a gente a entender a teoria realista, liberal e construtivista das relações internacionais. Mas eu vou me segurar para o bem da nação, né? Porque isso não é um curso de relações internacionais ainda. Isso não quer dizer que eu não vá falar sobre teoria, porque se eu não falar sobre teoria, não é Bianca.
Ao invés disso, eu quero mostrar para vocês como esses filmes ajudam a entender padrões de comportamento que estão tão inseridos na nossa vida que a gente nem imagina que tem um cara que ganhou um prêmio Nobel de Economia sobre isso. Você provavelmente já sabe disso, mas Round 6 é uma série de suspense coreana de 9 episódios em que mostra um grupo de pessoas atoladas em dívidas e problemas pessoais que vão jogar jogos de sobrevivência, baseado em brincadeiras infantis sul-coreanas. Só uma pessoa vai ganhar essa brincadeirinha e ganhar 46,5 bilhões de wons sul-coreanos. Já os que perderam vão levar só a bala mesmo, eles foram eliminados do jogo e da vida. E Jogos Vorazes é bem parecido de certa forma. Ele segue Katniss Everdeen em um futuro distópico em uma região das ruínas do que um dia foi os Estados Unidos. A nação de Panem relembra com os jogos a derrota da rebelião dos 13 distritos contra a capital, que acabou no extermínio do último deles. Como forma de punição contra os outros distritos, cada um deles oferece 2 adolescentes para participar do jogo, no qual apenas um dos 24 jovens sai vivo. Os Jogos Vorazes é um evento sangrento, televisionado e que contém vários fãs ao redor da nação. Obviamente, ambos os jogos têm as suas particularidades e regras, mas eles também têm muito em comum. Só que agora eu quero falar do dilema mais clichê desse gênero. Numa situação como essa, é melhor cooperar entre si ou se salvar quem puder? Eu sou meio que daquelas de que na hora do perigo, salve-se quem puder. Se puder me fazer de Marte, melhor ainda. Eu sei que você odiou o mocinho de vários filmes porque ele decidiu cooperar com o vilão. Sei que você inclusive gritou, ah lá, o idiota, vai acreditar no outro e vai se ferrar no final. Inclusive você acertou, porque daí o vilão passa a perna no mocinho, já que os mais fortes devem sobreviver no final, certo? E tudo isso é baseado no famoso conceito do dilema do prisioneiro, um velho conhecido das ciências sociais. Se você saca alguma coisa de teoria dos jogos, provavelmente você começou por ele. E se você não sabe do que eu tô falando, hoje é seu dia de sorte porque eu vou explicar tudinho agora. A teoria dos jogos é um campo de pesquisa que tenta entender o comportamento dos indivíduos que estão em qualquer tipo de disputa. E para te ajudar melhor a entender o dilema do prisioneiro, eu vou até colocar a imagem na tela para você ir seguindo comigo. Imagine que você e seu amigo são acusados de cometer um crime juntos. Vocês são separados e colocados em salas individuais e interrogados. Vocês não podem se comunicar entre si. As opções oferecidas pela polícia são simples. Se você caguetar o seu amiguinho, você sai livre na hora, enquanto ele vai pegar toda a pena e amargurar anos na prisão. Por outro lado, se nenhum dos dois abrir o bico, ambos vão passar um tempinho na prisão, mas depois de um tempo saem livres os dois. E essa pode até parecer a melhor opção de cara, afinal você e seu amigo conseguem aguentar essa parada de prisão juntos numa boa. Só que aí você começa a pensar, e se ele te trair enquanto você tá de boquinha calada? Porque aí você se lasca, você vai receber toda a pena sozinho, enquanto que o X9 vai sair livre. E finalmente, se os dois decidirem trair um ao outro, eles vão passar um tempo menor na cadeia do que eles passariam no cenário da trairagem individual. Agora, e se eu te contar que existe uma solução matematicamente indiscutível para o dilema do que você deve fazer nessa situação? Ela é eficaz, mas não é nada simpática. Seja sempre o traíra. Sempre. Como você e o seu suposto comparsa não têm razão nenhuma para serem legais um com o outro e também não conseguem juntar uma colaboração por estarem separados, você sempre vai ganhar mais ou no mínimo perder menos se você passar a perna no coleguinha. Porque o risco de ser legal e acabar virando o trouxa da história é alto demais. E não é preciso quebrar muita cabeça para pensar em todas as situações em que esse dilema se aplica, nos negócios, na diplomacia, até mesmo no reino animal. E você pode ter se deparado com esse dilema várias vezes na sua vida. Afinal, quem nunca traiu o amiguinho em Among Us ou War para se safar dessa história? É exatamente essa noção de que trair traz mais ganhos que o sistema internacional tentou arrumar um jeito de fazer os países cooperarem mais. A ideia dos acordos, normas e do direito internacional é exatamente deixar o comportamento do amiguinho mais previsível e assim fazer com que os países cooperem com mais facilidade. Afinal, se eu consigo
consigo prever a ação do outro, não tem porquê eu desconfiar da intenção dele, certo? Mas aí você pode falar, Bianca, mas e se antes eu combinar com o meu parceiro de, se caso a gente for pego, a gente combinar de não falar nada, afinal eu confio muito nele. Bom, é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Uma das premissas da formulação clássica do direito do prisioneiro é que não existe nenhuma interação entre os participantes. E nesse caso, beleza, o esperto é ser traíra. Mas como podemos ver nos filmes, séries, nos jogos que eu citei e até mesmo na vida, nós temos interações o tempo todo. E é aí que esse estilo de jogos mortais serve como um grande teste dessa teoria. Quando a gente inclui a interação, aí a história muda brutalmente. E isso se mostra com softwares de computadores que são colocados para jogar o dilema do prisioneiro por incontáveis rodadas. Em contextos de interação, ganha mais quem adota variações de uma estratégia chamada de olho por olho. Resumindo, o sujeito começa a brincadeira cooperando, né? Ou seja, assim, sem passar a perna no coleguinha. Depois disso, ele espera para ver como o outro vai se comportar e ele copia essa ação na rodada seguinte. Se o parceiro também cooperar, tudo fica ótimo e ambos saem ganhando. Se ele resolver trair, pelo menos a pessoa que foi bonzinho no início não fica engolindo o sapo. E é nesse ponto que Round 6 e Jogos Vorazes colocam a teoria na prática. Na série, a dinâmica de Ji-Hoon e Sang-woo traz essa dúvida constante entre cooperação e traição, seguindo essa estratégia olho por olho. Além de deixar a gente super tenso, dá para aplicar toda a lógica do dilema e quem sabe apontar os cálculos de cada personagem. E o mesmo segue para Jogos Vorazes, em que eles fazem um cálculo constante de mais ganhos ou menos perdas para que eles possam saber o momento exato de que é melhor cooperar ou trair. O bom do filme é que dá para notar certos padrões adicionais de comportamento, tanto para a vida quanto para o sistema internacional, como a noção de que os mais fracos tendem a procurar a cooperação primeiro, e já os mais fortes se asseguram na sua força. A teoria dos jogos mostra que a nossa noção entre certo e errado também tem uma boa dose de cálculo por trás delas. Tem gente que acredita que essa matemática simples tem estimulado o surgimento da cooperação entre grupos de animais, e basicamente porque pequenos grupos de cooperadores tendem a se dar melhor do que grupos formados apenas de traíras. Tem um momento em Batman e o Cavaleiro das Trevas que mostra perfeitamente o dilema e meio que prova que vale mais a pena cooperar no final das contas. O Coringa bota centenas de pessoas em 2 barcos, o barco A e o barco B. Quem detonar primeiro se salva, e se nenhum dos barcos detonar o outro, à meia-noite ambos explodem. Nessa situação, ninguém morre, porque tanto as pessoas do barco A quanto as pessoas do barco B, sem qualquer comunicação entre si, decidem cooperar e não explodir o barco do coleguinha. Eles descobrem qual é a bomba da meia-noite e sobrevivem todos. Também é exatamente assim que a Katniss consegue quebrar as regras de Jogos Vorazes. Utilizando da cooperação e da força em última instância, ela conseguiu chegar até o final com o Pico. O dilema chega ao seu extremo e coloca os 2 personagens para tomar uma decisão entre se trair ou não, afinal, só um deles pode sair vivo dos jogos. O dilema é tão esperado que o fato da Katniss perceber que a cooperação na verdade é a melhor saída foi tão inesperada que ela acabou fazendo com que ambos sobrevivessem. Mas como eu sou uma pessoa que gosta de cavucar cada coisinha de séries e filmes que eu assisto, eu enxergo que os jogos vão muito além do que colocar o dilema do prisioneiro a teste. Se você que está assistindo gosta de cultura coreana que nem eu e acompanha algum grupo de K-pop, você não deve ter estranhado os jogos de Round 6, porque eles são bem comuns em alguns programas de variedades da Coreia. Mas a série mostra que até um jogo infantil pode se tornar um grande banho de sangue se envenenado com a competição extrema. Eu vi que muita gente já percebeu que a série critica o capitalismo, afinal os primeiros episódios mostram exatamente as dificuldades econômicas que os personagens passam. Uma coisa interessante é que a competitividade, um conceito que faz parte do capitalismo como a gente conhece, é capaz de envenenar a inocência até dos jogos infantis e tornar eles um jogo de cálculo onde o que importa é a sobrevivência do mais forte. Aliás, quem viu o filme também sul-coreano Parasita já sabe que a galerinha de lá adora criticar o capitalismo e mostrar as mazelas que ele deixou na sociedade. Mas no caso de Round 6 é abordado um tema bem específico do capitalismo, a dívida gigantesca que faz parte da vida dos cidadãos sul-coreanos. Só que no mundo inteiro é possível ver o rastro da desigualdade, condições inumanas de trabalho e pessoas lutando para sobreviver dia a dia. E por isso que essa série, como o filme Parasita, fez tanto sucesso, porque de alguma forma ela mostra uma realidade que é de todos nós.
O endividamento das famílias da Coreia do Sul aumentou muito nos últimos anos, chegando a 100% do seu PIB, que é o maior da Ásia. Os 20% mais ricos do país têm um patrimônio líquido 166 vezes maior do que os 20% mais pobres. Uma disparidade que aumentou 50% desde 2017. Embora poucos possam se ver nas mãos de gangsters que ameaçam tirar seus órgãos para vender, como mostrado em Round 6, o fardo de uma dívida avassaladora é um problema social no país e é a maior causa de suicídio na Coreia do Sul. Além disso, a inclusão de personagens de minorias da Coreia do Sul destaca o que a desigualdade é capaz de fazer para esses grupos. É cruel a forma como um chefe de uma fábrica explora um trabalhador migrante ao ponto de que ele se vê obrigado a entrar no jogo e apostar a própria vida para sair dessa situação. Tá na série, mas também representa a nossa realidade e mostra as barreiras da mobilidade ascendente para quem mora no sul e no sudeste da Ásia. Os dois atores norte-coreanos também aparecem como indivíduos que devem lutar em várias frentes para alcançar tanto a estabilidade financeira como a inclusão social. Round 6 nos lembra que aqueles que são bem-sucedidos só conseguiram isso às custas daqueles que fracassaram ou que foram discriminados. Talvez eles sejam mais vulneráveis ou tenham tomado uma má decisão ou simplesmente tenham menos sorte mesmo. Isso é o bastante para passarem o resto da vida sofrendo as consequências de um mundo cada vez mais injusto. Em Jogos Voráveis, com a ditadura do presidente Snow, seria basicamente impossível que Panem não sofresse uma desigualdade. A verdade é que dos 12 distritos, apenas o 2 tem certas regalias, afinal ele apoia a capital e os jogos com os carreiristas. Os outros 11 vivem em maior ou menor grau de pobreza, fome, condições precárias, exploração e violência. E é óbvio que com a exploração dos distritos, a capital tem um grande poder econômico e deixando o resto na miséria. É evidente então o abismo social e tecnológico entre os ricos e os pobres na sociedade do filme. Inclusive todo o cenário do Distrito 12, casebres de madeira, aquele solo batido, ressecado, dos pastos, dos mineradores, e tem cercas eletrificadas, as florestas super, esquisitas, as roupas do pessoal super poídas, e secando ao vento, aquela coisa bem... Tudo isso foi inspirado nas fotos da época da crise de 1929. Ela é conhecida como a Grande Depressão e foi simplesmente a maior crise econômica do século XX e foi desencadeada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que deixou a maioria da população dos Estados Unidos e do mundo em uma situação de pobreza extrema. Pessoas endividadas passavam fome, vendiam todos os bens, e as pessoas que tinham usado suas casas para garantia de investimento, elas não estavam tão garantidas assim não. E é nessa época de grande pobreza e altos índices de suicídio que encontramos a inspiração da autora para o Distrito 12. Mas é óbvio que com as brincadeiras de Round 6, os jogos no filme representam algo muito maior. Afinal, os jogos vão muito além do que um massacre de jovens com o intuito de implementar o medo e intimidar a sociedade no aniversário da rebelião. Eles também servem como um estilo de reality show com o intuito de entretenimento e adestramento das massas. E aí agora vocês vão me perdoar, mas eu vou ter que falar da Escola de Frankfurt, que é uma das correntes teóricas que eu mais amo. Para quem estuda cultura e política como eu, não dá para deixar de mencionar eles, principalmente em relação a Jogos Vorazes. Inclusive, eu vou até mandar esse vídeo pro meu orientador da pós. Essa corrente criou o conceito de cultura industrial, e tudo partiu da crítica da reprodução de obras de arte, porque para os filósofos Theodor Adorno e Max Horkheimer, a autenticidade e unicidade era o que dava às obras o status de arte. Só que mais adiante eles também começam a criticar o papel da comunicação, porque ela, ao mesmo tempo que informa e é capaz de libertar a população de mitos, ela também é capaz de manipular o pensamento da massa. E obviamente isso tudo sobre uma dinâmica de controle de consumidores que visa o lucro. E tudo isso que eu falei nos faz refletir como vivemos uma sociedade do espetáculo. Em Round 6, os jogos são transmitidos para os VIPs, que se divertem e ficam rindo às custas dos competidores, dando a vida para sobreviver enquanto eles fazem apostas. Em Jogos Vorazes também descobrimos que a competição não é só física, ela também é baseada na popularidade de cada participante. E no nosso mundo, o reality show onde tem gente se matando para sobreviver é a rua mesmo.
Quando falamos de obras assim, a gente sempre se pergunta quem são os verdadeiros vilões da história. E sem dúvida o capitalismo e as formas autoritárias de governo estão no topo dessa lista. Mas será que é isso mesmo? O quanto que nós estamos condicionados a consumir tudo pelo entretenimento e ver a violência como um espetáculo? Será que no final das contas nós somos os vilões, os VIPs e a galera que está assistindo o reality show e se divertindo e rindo à custa dos outros? E é com esse gatilho enorme que a gente encerra o vídeo de hoje. Mas é um gatilho do bem, convenhamos. É um que faz você pensar como pode contribuir para mudar o Battle Royale que a gente vive hoje e agora. E se você curtiu essa análise e quer ver a gente fazendo mais delas, curte e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que é fã dessas séries e desses filmes e dos jogos também. Também não esquece de comentar qual a obra da cultura pop que você quer que a gente fale aqui. Quem sabe o próximo vídeo não veio de uma ideia sua. E se você ainda não conhece a nossa página, você precisa nos seguir nas nossas outras redes sociais. No Twitter nós somos o @interrev e no TikTok e no Instagram somos o @rev.inter. Segue a gente lá para você continuar aprendendo sobre política internacional com muita cultura pop. Continue de olho no mundo e até a próxima!